eu não quero colocar mais pontos aqui. A composição dos pontos também é muito importante. Quando você coloca 3 fios, você dá nó nas linhas para começar a bordar? Precisa ou dar nó ou você faz um alinhavo para esconder a sua linha. Olha aqui, ó, falando com vocês, eu fiz o ponto pirulito, que é o que? Você envolver cada pontinho que você fez do ponto atrás. Tá vendo? Ó? Por isso que eu não queria deixar só o ponto atrás aqui, aqui dentro, na ranhura da folha. Eu fiz o ponto atrás e vim com o ponto pirulito. Olha que bonito. Para que tirar a caneta aqui, fica bem melhor. Essa linha aqui eu não vou arrematar. Vou deixar ela mais aqui para baixo, porque eu vou usar ela depois, esse verde. Eu vou tirar aqui esse bastidor e vamos trabalhar um pouquinho com a flor aqui em cima. Eu resolvi pegar esse bastidor e o outro tá lá ocupado. Depois eu tiro do outro, não deu nem tempo. Vamos lá, vamos pensar na composição das cores. Destas duas cores aqui que eu separei, então eu tenho o mais clarinho, né? Pensando no miolo de flor e pensando na flor. Então, nesse princípio que eu utilizei, o mais escuro por dentro, por fora, e o clarinho por dentro, a gente pode fazer ao contrário, colocar a parte mais clara por fora e a parte do miolo mais escuro. Então, esse miolo aqui, a gente pode fazer com o escuro e a gente vai jogando o mais claro e vai brincando com essas cores até deixar ela aqui todinha mais clara. Por mais que seja mais clara, você fala assim, nossa, mas vai ficar muito clarinho. Não, fica muito delicado. Só tô trabalhando com o ponto atrás e o pirulito, que a base do pirulito é o ponto atrás. Espera aí que eu tô soltando a linha aqui. Tá vendo, ó, gente, ó? Eu usei essa linha em algum momento, sobrou um fiozinho e esse fiozinho eu sempre guardo ele aqui e eu uso depois, tá certo? Eu tô usando 2 fiozinhos. Eu vou pegar aqui a medida sempre de 2 cotovelos, né? Que é um braço praticamente. Eu não vou tirar aqui para não ficar perdida a linha. Eu abro aqui as 3. São 6 fiozinhos. Eu abro 3 aqui pra gente otimizar esse tempo aqui. Aí você pode puxar um a um, como você pode abrir os 3. O certo é você puxar um a um, mas eu também faço assim e ela já tá abrindo, tá vendo? Às vezes você puxa, olha que ela já se separa aqui, ó. Só não deixa ela enrolar de novo, que aí depois vira um bololô. Tá certo? Aí eu não fico com ela solta, tá aqui presa na minha plaquetinha. A gente tem 2 opções para começar quando a gente usa número ímpar de linha. Você pode deixar uma linha mais comprida e depois arrematar, ou você pode dar um nozinho, tá certo? Então, como eu não quero dar um nozinho aqui, vamos lá no meu avesso. Quais as melhores linhas para bordar? Olha, eu gosto, não vou dizer melhores, são excelentes. Eu gosto e uso muito estas linhas que são da Coats Corrente. Claro que temos a DMC, eu nem peguei a DMC, que é para não deixar ninguém doida, que nem eu fico. Eu tenho alguma coisa da DMC, são linhas francesas, ela tem uma gama de cores um pouquinho maior, eu acho, que a Coats Corrente, mas ela tem um preço um pouquinho mais elevado porque é importada e tudo mais. Então, eu acho que as duas são excelentes, de excelente qualidade. A da Círculo eu já usei pouca coisa, eu não uso porque eu não tenho, estou providenciando para ver se eu compro uma caixa com todas as coisas para enlouquecer, mas ainda não deu, né? Logo a gente vai conseguir isso. Diga, filho.
Na folha, você fez quantas camadas do verde escuro? 2. O ponto atrás é desencontrado? Sim, vou fazer agora, rapidão. Ok. Então eu vou por aqui, olha, eu vou deixar aqui a linha. Deixar um pedacinho para eu poder arrematar isso aqui. E vamos começar aqui. Eu vou começar aqui nessa pontinha. Eu vou deixar isso aqui e eu arremato depois. Então, eu posso fazer isso, deixar aqui um pouquinho a linha para arrematar, ou eu posso fazer um alinhavo e passar por cima. Nesse caso aqui, eu não vou fazer um alinhavo, não vou passar por cima, porque fica muita... São 3 fios e você às vezes não consegue esconder e pode aparecer, tá certo? Então, eu prefiro deixar aqui desse jeitinho, tá bom? Então, vamos lá trabalhar. Eu normalmente não começo pelo miolo, mas esse aqui é diferente. E aqui ficou muito pequeno. Não quero assim tão pequeno. Poderia ter tirado a outra ponta, mas vamos lá pra gente passar de novo. Ó, e ela já abriu aqui na pontinha. Sempre deixo juntinho aqui e passo na agulha. Vou um fiapinho aqui na... Não é que ela não solte, pronto. Não molhei nada. Deixo bem juntinho aqui. E isso aqui é prática, treino para você passar as 3 linhas na agulha número 8. Vamos lá. Aí eu vou à distância, né, da ponta da agulha. As cores análogas são aquelas que estão próximas uma das outras dentro do círculo cromático, ou uma bem juntinha da outra. Olha aqui, ó, 75, eu não tenho 76, elas estão bem próximas, bem juntinhas, certo? Isso são cores análogas, não sou eu que determino esses termos, né? E aí tá aí o Google para nos ajudar, eu sempre pesquiso, só você procurar aí também, que vai explicar tudo sobre o círculo cromático, é muito legal, é bem legal. Gente, aqui, olha, eu vou tentar não fazer pontos muito grandes, porque nós estamos em curva, mas também a gente não vai diminuir. Não tem problema que de repente um ficou muito menorzinho, senão a gente passa mais desmanche do que faz. Que aqui eu gosto de estar bem sentada, isso que o bordado proporciona. A gente estar bem centrada, bem posicionada para fazer o trabalho, que isso aqui, ele exercita, o bordado exercita a nossa concentração, a gente fica mais feliz, né? Dá muito prazer no que você está fazendo. Tem gente que fala assim, eu não tenho paciência. O bordado vem justamente para te ajudar a desenvolver a paciência. Depois que eu só bordo na minha vida, né? Infelizmente eu não consigo fazer outra atividade manual, gostaria, mas eu não consigo, por falta de tempo. Eu me tornei outra pessoa, mais calma, mais centrada, mais concentrada no que eu estou fazendo. Ajudem muito, isso aí são estudos, né? Essa linha está enroscando um pouquinho. São 3 fiozinhos, ela tá abrindo, isso é normal acontecer, a gente tem que só ajeitar ela. Então eu vou pegar, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pego a minha linha, minha agulha, venho até aqui, ó, endireito a linha e aí ela fica um pouquinho mais certa. Se o miolo você vai usar o ponto partido. Não, só o ponto atrás. Que tamanho de agulha você está usando? É a número 8 da Coats Corrente. Pra eu não mexer muito aqui não, deixa eu sair daqui. Eu estou aqui mais quietinha, então eu tô colocando a minha agulha para baixo. Aqui.
Se você quiser, a título de treinar, você pode fazer o preenchimento total deste miolo. Então, eu sempre vou começar do lado de fora e vai preenchendo. Aqui, olha, eu fiz questão de fazer o intervalo entre um e outro, né? Mas aqui, olha, para fazer um preenchimento, não se preocupe em dividir direitinho. Às vezes um fica maior que o outro. Você pode fazer o preenchimento total com o ponto atrás. Conforme você vai fazendo o ponto, você vai ficando com ele muito mais certinho. Lembra que você pode fazer desta forma. Se você tiver o suporte, você pode colocar no suporte. Ou você vem aqui, olha. Eu sempre, para eu poder ter uma precisão, né, olhando o tamanho do ponto, eu sempre empurro e seguro aqui com o meu dedo, tá? Ficou um pouco pequeno. Aqui a gente tem duas situações. Eu posso fechar esse círculo aqui bem certinho com o ponto atrás. E quando eu estiver com a cor mais clara, ou a própria outra cor, eu passo aqui em volta. Ó, eu senti que deu um nozinho aqui, ó. Vou fechar esse círculo aqui. Dividir em dois aqui. A linha já sentou. Você fez uma carreira mais escura por fora e outra mais clara por dentro. Ficou Isso, lindo. Exatamente. Que é que eu vou fazer na outra também. Olha aqui o meu círculo, que ficou um pouquinho torto no começo. E aí a gente pode vir e puxar outra carreira. Tem uma linha aqui, ó, eu posso puxar outra. Eu não preciso preencher tudo, ó, tá vendo? Preciso preencher ela totalmente. Eu posso, se eu conseguir fazer um intervalo entre elas, não tem problema. Também não queira colocar muito próximo, porque senão fica uma sobreposta e você não consegue ver. Agora também ficou muito separado. Pera. Gente, eu não tenho o menor problema de tirar o ponto se eu não gostei. Isso a gente tem que tirar logo que você viu. Você viu, não gostou? Tira logo. Tira logo e conserta, que é melhor do que você terminar tudo e falar, nossa, aqui eu fiz uma coisa que eu não gostei. E aí você tem que desmanchar tudo. Bordado, às vezes, você tem que cortar mesmo. Diga, filho. Por favor, eu não compreendi o ponto da folha, essas voltinhas. É o ponto pirulito. Peraí que eu já vou. Deixa eu só voltar aqui, ó. Quero um pouquinho mais próximo. Quando você faz o ponto pirulito, aqui eu usei o mesmo tom e aqui eu usei os dois tons de verde. Então eu fiz a base escura e passei, você envolve cada ponto. Pode ser nesse sentido, pode ser nesse. Se você começou nesse sentido aqui, sempre nesse sentido, né? Não vai virar no meio do caminho. Então você vai pegar cada pontinho atrás aqui, olha, cada um, ó, e vai passar por baixo dele. Então você vai envolver. Se eu quisesse envolver aqui na flor, até a gente podia fazer, viu? Vamos ver se vai ficar melhor. Volta de novo. Eu vou sair aqui em cima. Vamos fazer, vai. Aqui, a título de eu poder trabalhar melhor, eu vou fazer assim, ó. Pega. Lembra que eu vou trabalhar só com dois pontos. O ponto atrás e o ponto partido. Ponto pirulito. Falou no partido, eu fiquei com ele na cabeça. Ó. Então, ele faz o quê? Ele toma a mesma cor, ó. Acho que vai ficar até mais bonito aqui assim.
Isso que é o que manda, né? Sai um pouquinho torto, né? Olha que bonitinho que ficou, né? De repente a gente pode fazer ela todinha no ponto pirulito e faz só as folhas em ponto atrás, seguindo aqui as mãos que eu fiz o ponto atrás. Vai ficar lindo, bem delicado. E a gente vem com a outra cor. Aí eu não vou usar os dois tons para fazer o pirulito, né? Ou também, olha só, outra ideia, com o mesmo ponto. Posso passar uma carreira aqui, ó, de ponto atrás aqui dentro, né? Com o mesmo tom, só para fechar uma carreira. Ah, eu posso fechar tudo com ponto pirulito? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também pode. Aí você tem que pegar bem, aqui assim, ó, pegar bem, faz cada carreirinha, faz o pirulito, né? Fez essa carreira, porque senão você tem que vir aqui, ó, e abrir para pegar, olha, né? Para poder pegar cada pontinho, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas fica bonito também. Tá certo, gente? Aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver, ó, é que eu tampei, fiz o fuxicão aqui, porque assim, às vezes, gente, eu acho que eu posso querer mudar de bastidor e aí eu tenho uma folga de tecido, né? Diferente, por exemplo, desse aqui, ó, que eu não consigo tirar mais, porque eu já fiz a colagem aqui, eu fiz todo o acabamento. Faltaria só colocar aqui um cordãozinho que eu ensinei outro dia, poderia fazer o cordão e colar aqui, mas eu acabei deixando ele assim, tá certo? Tá bem arrumadinho, mas eu não consigo mais tirar aqui, porque ou eu vou perder o tecido que já foi cortado, ou vou perder também o bastidor. Então, tá num bastidor de madeira, tranquilo, sem problemas. Mas, de repente, eu quero, sei lá, resolvi mudar. Essa pintura a gente tá falando de pintura de agulha do avesso. E aqui dá pra você ver que mesmo aqui, nesse caos da pintura de agulha, ainda assim, eu mantenho o meu avesso mais em ordem, tá vendo? Tá vendo? Conseguindo acompanhar, gente? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui, pessoal do Instagram. Ó, deixa eu ver o pessoal aqui. Muitas de vocês já acompanharam esse trabalho. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Ok, tá vendo? Então o meu avesso, ele está em ordem, né? E eu gosto de fazer assim. Não é porque, mas eu não tenho que me preocupar com o avesso, deixa o avesso assim desse jeito. Não tem problema, se você quiser deixar também não tem problema, na pintura de agulha a gente tá falando. Mas eu gosto de, não custa eu passar a linha, se eu vou passar a linha desse ponto para o outro ponto aqui, eu prefiro esconder aqui por dentro, se eu já tenho aonde esconder, tá certo? Então, eu prefiro deixar o meu avesso um pouquinho mais em ordem. De repente, eu vou prender aqui, deixar a mostra. Aí, eu na minha visão, não gosto, tá certo? Ok? Beleza? Vamos lá? Ok. Como fazer, então, esse avesso? A gente tá aqui, ontem eu fiz só um pouquinho aqui. Eu fiquei com muita vontade de continuar fazendo. Falei, não, mas eu vou bordar aqui com o pessoal, pra gente bordar bastante. Vamos lá agora, chega. Deixa eu pôr esses alfinetes pra cá. Vamos lá. Então, eu deixei aqui nesse ponto justamente pra gente ver o acabamento que eu gosto de dar. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Deixa eu ver. Ok. Certo? Olha. Então, eu fiz o quê? A gente fez aqui junto com vocês ontem o ponto pirulito. E dentro desse ponto, eu fiz o ponto atrás. Eu achei que ficou mais harmonioso, ficou um pouquinho mais preenchido. Eu não vou preencher tudo. Eu dei opção para vocês também, se vocês quiserem dar aí, fazer o nó francês. Mas aqui a ideia é fazer um ponto somente, tá certo? Trabalhar com 2 pontos, né? Que é o ponto atrás e o ponto pirulito, que a base é o ponto atrás, tá certo? A gente já teve um tema aqui falando do ponto, um ponto só, trabalhar com um ponto só. Então, eu estou trabalhando com 3 fios da linha Moulinet. E aqui, olha, chegou aqui, né? A gente sabe que o avesso do ponto atrás, ele equivale a um ponto haste. Então, ele tem um volume a mais. Então, nesse volume, por exemplo, eu tenho que fazer esse outro lado aqui. Eu tenho aqui, ó. Teria que fazer aqui, ó. Ou começa aqui, tanto faz. Eu vou posicionar a agulha. Olha só que legal. Começa aqui, diga, filho. Que a Ida disse: existe meu avesso antes e depois da G. O antes era cheio de nós e depois é limpo. Tá vendo que gostoso? Isso é maravilhoso, Ida. Um grande beijo. Isso é mérito seu também, né? Nossa aluna querida, nossa amiga, né? Esforçou, e que tá aí acompanhando e entendendo a proposta, né? Deixa eu tomar um golinho de água. Vamos lá. Então, olha, se eu fizer isso aqui, que eu tenho que descer aqui, ou daqui
né, que a gente acabou a linha aqui, vir até aqui, nós vamos ter duas situações. Ou eu fico com a linha passada aqui, ou se eu for começar aqui, ainda a gente vai arrematar essa daqui. Lembra que eu deixei, né? De repente você não conseguiu acompanhar a aula de ontem? Sim. A gente deixou essa linha aqui para arrematar depois. Então eu comecei sem nó. Então a gente tem duas opções. Ou faz um alinhavo e trabalha por cima, né? Esse alinhavo bem preso, volta, dá um pontinho. Ou deixa uma ponta maior para depois eu puxar e esconder aqui dentro. Então se eu fizer assim, ó, vai ficar a linha atravessada. Dependendo da transparência do seu tecido, aí que vem o X das questões. Segura aí a pergunta. Dependendo do X da questão, se você deixar a linha atravessada muitas vezes no seu trabalho, o que vai acontecer? A transparência do tecido vai fazer com que isso apareça e às vezes não é legal. A transparência às vezes vai falar, puxa vida, olha só, não deu um bom acabamento. E isso eu prezo muito, eu insisto muito nisso com relação à técnica do bordado livre. Poxa, mas bordado livre não é livre, não posso, sim, nós somos livres de contagem de pontos, de ter regras. Eu estou só exemplificando que a gente pode ter uma harmonia, uma limpeza no nosso avesso, para que fique uma coisa bem legal, tá certo? Essa é a minha proposta. Diga, filho. G, o seu bordado é, entre aspas, o bordado clássico? Entre aspas, sim, o bordado clássico. Não é que eu tenho alguma dificuldade com relação a fazer um bordado. O que eu entendo que se fala muito do bordado contemporâneo. O bordado contemporâneo, ele trabalha muito mais naquilo que eu já vi, algumas pessoas falando, fazendo e tudo mais. O bordado contemporâneo hoje, ele é tido mais como contornos, trabalha mais contornos, tem umas coisas mais... não sei, não vou falar regras, mas eu vou falar no sentido de que não há uma preocupação em ser assim tão exata, né? De repente alguma colocação que eu fizer aqui pode parecer um pouco presunçoso e me perdoe, não é essa, é o que eu entendo do que eu vejo. O bordado contemporâneo é o que a gente está trazendo aqui, resgatando, trazendo aqui para agora, é isso que eu entendo, né? Fala, filho. Comentário legal aqui da Ilse, creio. G, o ponto atrás no verso torna-se um ponto haste. E o ponto haste parece um ponto atrás. Interessante. Sim. Eles têm... O avesso do haste é um ponto atrás, bem certinho. Já o haste, o ponto atrás, o avesso dele, ele não fica bem perfeito um ponto haste, porque às vezes você coloca a agulha e às vezes ele pode furar. E aí ele pega um outro lugar, tá certo? Olha, tá vendo aqui, ó? Às vezes não fica bem o cordão que forma o ponto haste. Essa é a diferença que eu vejo. Aqui, gente, olha, a mim não vai custar fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui, se eu não quero que envolver, eu vou passando aqui por dentro, ó. Eu venho aqui, eu passo aqui por dentro para chegar aonde eu quero. Se estiver muito longe, muita distância para eu chegar, aí eu arremato dessa forma. Eu posso arrematar, aqui já está arrematada a linha, mas por segurança, nessa hora, quando eu estou fazendo um arremate, principalmente em vestuário, roupa, eu já bordei vestido de festa, já bordei vestido de noiva, então eu me preocupei muito com o avesso, né, no vestuário, mesmo uma camiseta que eu bordei, ou qualquer outra peça que eu tenha feito vestuário, que a gente vai usar bastante, vai lavar e tudo, aqui por segurança eu volto, sempre ao contrário da linha, eu volto furando todo mundo. Eu pego todo mundo aqui dentro, ó, e passo de novo. E aí esse arremate não sai, a não ser que você venha com a agulha e cutuque e tire, tá certo? Preciso chegar a mais ou menos aqui. Então eu continuo, gente. A Dalva comentou aqui também, mãe. Pode falar. Essa continuidade aí, que ela fez uma almofada, mas ela não se preocupou com o avesso e quando montou apareceu os nós. Então, tá vendo? Mas aí a gente vai crescendo. A gente vai crescendo, vai aprendendo, e isso aí é o mais legal para nossas vidas, né? Ó, cheguei aqui aonde eu quero começar. E como eu gosto de começar certinho, apesar de que tem bastante linha aqui, normalmente o ponto atrás,
é voltar e ir à frente, certo? Então eu vou sempre, para eu começar o ponto atrás, se eu fosse começar aqui onde não tem, eu vou começar aqui embaixo, aí eu vou voltar para que fique todo fechado o meu avesso. Eu penso nisso quando eu vou fazer. Sem pressa, lembrando que o bordado é isso, né? A gente se dedicando um pouquinho por dia, a gente vai melhorar o nosso estresse, vai tirar, né? Vai tirar aquele estresse pesado do dia a dia, da correria do dia a dia. A gente melhora a nossa concentração, né? Melhora o nosso estado de espírito, né? É como se fosse até, eu não sou praticante da yoga, mas muitos falam que é como uma prática da yoga. Sabemos que tem a yoga, né? A gente tem aí uma querida que é professora de yoga, e isso aqui é praticamente como se fosse uma meditação. Você fica tão centrada que aí a sua cabeça fica muito mais leve, mais leve mesmo, para depois a gente enfrentar, né, com mais facilidade as nossas dificuldades ou não do dia a dia, né, que todo mundo tem. Aqui, olha, eu vou fazer um menor, eu ia fazer um grande, mas eu acho que vai ficar muito grande. E eu vou fazer um menor. E agora a gente vai colocar a outra cor. Ok? Fechei. Agora eu vou arrematar essa linha. Olha aqui, o avesso está arrumadinho. Então, o que eu faço? Eu venho, eu passo um pouco. Parabéns. Ó, vou voltar agora aqui para... Olá, estou bordando um bastidor. Qual bordo primeiro, as folhas ou as flores? Olha, gente, é uma questão que eu sempre falo de estudo de caso. Quando eu vou fazer o meu bordado, se eu tenho eu vou começar sempre pela flor. Eu comecei aqui pela folha para poder exemplificar para vocês. Mas se eu tenho um bordado mais complexo, deixa eu ver aqui se eu consigo exemplificar alguma coisa aqui no meu portfólio. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, neste trabalho aqui, ó, que é caseado. Eu não comecei pelas folhas, eu comecei pela flor, porque uma das coisas que eu sempre falo, você começa um bordado e aí você fala assim, ai, acho que não vai dar certo, acho que não vai ficar bonito, acho que eu não sei. Você começa o bordado e ele só depois ele vai começar a pegar forma, né? E aí você começa a se encantar. Então, na minha visão, quando eu tenho um motivo floral, eu vou começar pelas flores, tá certo? Pelas flores, e depois eu passo para folhas e caules. O caule eu acabo fazendo mais por último, apesar de ter começado aqui, porque eu precisava mostrar o ponto para vocês, é uma forma de acabamento, tá certo? Ainda mais que eu desmanchei aqui, olha que eu quase tive que cortar, quase que eu tiro tudo, porque acabou pegando aqui em cima junto, que eu queria esconder, porque as folhas é como se ela estivesse embaixo do caule. Se eu quero dar essa perspectiva, eu vou fazer por último. Diga, filho. Uma colega perguntou que não entendeu muito bem como você fez o ponto atrás da folha. Ela disse que está meio diferente, não conseguiu entender. Esse ponto atrás? Sim, então atrás da folha, né, eu acho. Vamos ver. O
que eu digo aqui, ó, se você quer dar a impressão deste caule na frente da sua folha, você precisa pegar aqui, ó, pegar como se estivesse pegando aqui por dentro dela. Então você vai enviesar a agulha e colocar bem por dentro, tá certo? Ou deixa para fazer esse acabamento depois. Então você pode juntar aqui, né, fazer e aí vem bordando por cima, tá certo? Eu acho que é melhor. Deixa eu pôr aqui rapidamente a linha. Lembrando que eu comecei com 2 fios, mas depois no meio do caminho eu resolvi mudar para que a gente tenha um pouquinho mais de textura e eu acabei colocando 3 fios da linha Moliné, mas você pode fazer com 2 fios também. Por falar nisso, qual o número da agulha você está usando? 8. Essa linha que eu tinha aqui já separada, ela tá com 2 fios. O que acontece? Eu teria que dobrar aqui, mas vai lá a dica. Às vezes eu faço isso, é pouca linha. Às vezes eu faço isso, ou então eu guardo essa linha para eu usar depois. Eu junto aqui, aí fiquei com 4, são 3. Aí eu vou cortar aqui, vou tirar um fio e eu fiquei com 3, tá certo? Às vezes eu deixo essa linha aqui, guardo para usar em outro trabalho e pego uma nova aqui, tá certo? Eu prefiro fazer isso, porque são 3, né? Então eu vou dividir aqui com 3, já fica mais fácil para eu trabalhar. 2 perguntas, né? Diga. Que ponto você estava fazendo na flor agora? Ponto atrás, eu vou começar agora. E que caneta é essa que você usou no seu portfólio? É uma caneta que apaga com calor, as chamadas canetas térmicas. É da Piloto. Também tem da Círculo, Fantasminha, que chama, tem outras marcas, eu não sei. Eu tenho muito da Piloto, tá? Você encontra em, como é que chama? Bazares, armários. Lojas de departamento. Isso, de material de escolar, também, essas coisas. Você encontra hoje encontra com facilidade. Quando eu fui apresentada como é que chama essa caneta? Nossa, na época, gente, ó, coloca pelo menos 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu paguei R$20. Foi caro. Foi bastante caro. Aqui, por exemplo, gente, eu posso ter esse recurso de deixar a minha linha aqui para depois arrematar, porque aqui ficou avesso, ou usar aqui os colegas para fazer o meu arremate. Eu deixei essa linha verde claro porque eu vou passar lá para lá. Então, para eu começar a minha folha aqui, ó, tá bem aqui, aí a gente tá falando de limpeza e acabamento do meu avesso, né? Eu vou usar essa parte aqui da sacolinha, vai me emprestar aqui, eu sempre falo, pega o vizinho um pouquinho e esconder a minha linha. Então, tanto faz em cima ou embaixo, não importa. Aqui eu vou passar por dentro, sem pegar ninguém. A agulha tá até dura de passar aqui, ó. Tá vendo? Tá até dura. Deixa eu ver se tá tudo mundo aqui. Passei. Só que é assim, gente, uma puxadinha, ó, vou puxar. Uma puxadinha, saiu. Então, isso aqui não vale, aí vai soltar. Então, o que que eu faço? Vou passar de novo. Assim que eu começo, por exemplo, folhas ou outros trabalhos, eu sempre faço isso. Deixei ela aqui dentro, você pode deixar até uma pontinha e depois você corta. Eu já dou uma embutida aqui nessa linha e venho aqui, olha, ao contrário, e eu pego um pouquinho das linhas, dou um pontinho, ó, já passei pro outro lado, ó, e vou prender essa linha. Então aqui, claro, se eu exercer uma força, uma pressão aqui, eu vou tirar essa linha, mas eu não vou exercer essa pressão, porque a gente vai começar o nosso bordado. Aqui a linha tá presa, tá vendo? Ó, eu tô mexendo aqui, ó, daquela outra forma, só dei uma puxadinha, soltou. Aqui não, né? Então aqui eu já dei um pontinho, um micro pontinho aqui, que não ficou aparente nem nada, e pronto, já prendi a minha linha. E eu venho aqui e vou começar então a fazer o meu ponto atrás. Então eu vou pegar bem aqui, olha, pegar como se eu tivesse com essa folha embutida dentro desse caule, né? Tô até virando um pouquinho aqui para você acompanhar. E aí eu vou começar o meu ponto.